Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casos sobrenaturais. Sim, gente, eu tava navegando pela essa internet de meu Deus e eu me deparei com um vídeo muito assustador. No mínimo assustador, né, gente? Porque, tipo assim, uma mãe relatando que a criança tava dizendo coisas que vocês vão ver já já. Gente, assiste comigo aqui. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui, beleza? E quem ficar comigo até o final vai saber das minhas histórias sobrenaturais também, hein, pessoal? Sem mais delongas, vamos assistir esse vídeo comigo aqui, vem. Pera aí que o áudio tá baixo. Pera aí, gente. Ah, foi. Beleza. Era aqui esse trenzinho aqui que tava no notebook. Vamos lá, de novo. Dia que meu filho de 4 anos falou que precisava voltar a morar com o Papai do Céu. Meu nome é Heloísa, eu tenho 2 filhos, o Luca de 4 anos e a Cecília de 5 meses. E, gente, foi exatamente isso. O Luca tava com 3 anos na época, quase pra completar 4, isso foi no finalzinho de novembro do ano passado. E a Cecília tava com 15 dias. Antes dele me falar isso, ele começou a falar coisas do tipo: mamãe, você promete que você nunca vai me deixar sozinho? Você promete... Gente, que criança é essa? Meu pai de amor. Promete que você vai me proteger sempre? Você promete que você vai estar sempre do meu lado? E eu ali sempre falando que sim, claro, que sempre estaria do lado dele, sempre ia proteger, sempre ia estar do lado dele. Enfim, achei que fosse ciúmes também, porque a irmã dele tinha acabado de chegar praticamente, né? Não, isso não é... Gente, parou. Isso não é um comportamento de uma criança natural. De criança nenhuma fica falando isso, porque eu convivi com milhões de crianças. Eu, inclusive, trabalhei em festa infantil e eu nunca vi criança nenhuma ficar falando isso pra mãe. Entendeu? Eu trabalhei em escola com educação infantil, eu trabalhei fazendo festa infantil. Enfim, a minha vida sempre foi cercada de crianças e eu nunca vi um comportamento desse numa criança. Me desculpa, mãe, mas vamos lá. Não é ciúme não, tá? Até que à noite a gente tava deitado na sala, eu, meu marido, ele e a Cecília tava mamando também. E ele soltou a seguinte frase: mamãe, você lembra quando o Papai do Céu me deu pra você de presente? Eu preciso voltar a morar com ele. Meu Deus. É o quê? Pera aí, gente. Vamos ouvir essa frase de novo. Mamãe, você lembra quando o Papai do Céu me deu pra você de presente? Eu preciso voltar a morar com ele. Ele tá com muita saudade de mim. Gente, sério, parece que abriu um buraco e eu entrei lá dentro. Isso foi a pior coisa que eu já ouvi na minha vida. Comecei a chorar desesperadamente, abracei ele e comecei a falar. As únicas coisas que eu conseguia falar pra ele era: filho, por favor, pede pro Papai do Céu te deixar com a mamãe. Fala que você não quer sair daqui, fala que você quer ficar comigo, com a Cecília, com o papai, com a vovó, com o vovô, enfim. Comecei a falar coisas do tipo e eu só pedia pra ele, por favor, pra ele ficar aqui comigo. E meu marido, sem entender nada, porque ele não tinha entendido direito o que o Luca tinha falado. Gente, então, eu acredito em espiritualidade, tá? Eu acredito que exista um outro plano espiritual e tudo mais. Então, pra mim, eu levaria direto esse garoto ou numa benzedeira, ou eu levaria ele, sei lá, numa igreja, num centro espírita, sei lá, dependendo da religião dela, que eu não sei a religião dessa menina, tá? Esse vídeo tava rolando no feed lá e apareceu pra mim. E assim, gente, sinceramente, é muito complicado essa situação, sabe? Assim, uma criança virar pra você e falar que vai voltar a morar com o Papai do Céu, gente, assim, tem que, né, dar uma averiguada nisso aí, porque é babado. Pegou a Cecília do meu colo, eu fui pro quarto com o Luca e fiquei deitada lá com ele um tempão. E aí ele começou a chorar, né, porque ele ficou assustado com toda a minha reação. E ele começou a falar: mamãe, eu vou pedir pro Papai do Céu me deixar aqui, eu não quero ficar longe de você, eu não quero sair daqui, eu quero ficar com a minha irmã, eu quero ficar com o papai, enfim. Até que ele dormiu, e um detalhe, que ele me falou isso numa quinta-feira. No domingo, ele ia pra praia com os meus pais. E aí eu liguei pra minha mãe, falei que o Luca não iria pra praia, falei que eu não ia deixar ele ir pra praia. Ah, eu também não... Gente, eu também não deixaria, não. Porque, pô, o teu filho tá falando que vai morrer, basicamente. Você ainda vai deixar o garoto ir pra praia? Pelo amor de Deus, né? Acorda. Tinha acontecido, enfim, tudo que tinha acontecido, né? E meu pai tentando me acalmar ali também, né? Mas... a previsão do tempo tava com o tempo ótimo no litoral. Quando ela falou isso, eu lembrei da música da Paula. A previsão do tempo diz que o céu fechou. Ai, meu Deus, enfim, só eu mesmo, né, gente? Tava super calor, não tinha nenhum risco de chuva, até que do nada, no sábado, a previsão do tempo mudou e tava com risco de tempestade. Ai, desculpa, gente. Mulher! A previsão... Gente, toda hora que ela falar de previsão do tempo, diz que o céu fechou, vem na hora, cara. Vem logo a sequência, né? Não tem como. Sério, eu não sei qual a crença de vocês, mas pra mim, isso foi um livramento.
Porque não é normal uma criança falar esse tipo de coisa do nada. Não é uma coisa que a gente vê em desenho animado. Não é... Enfim, pode ser ciúmes da irmã? Pode, mas pra mim isso foi um livramento. E até hoje, o Luca, antes de dormir, fala as mesmas coisas. Mamãe, você promete que você vai estar sempre comigo? Você promete que você nunca vai me deixar sozinho? Você promete que você vai sempre cuidar de mim? Quem conhece o Luca sabe que ele é uma criança muito sensível, uma criança muito incrível. Gente, assim, vamos dar uma pausa aqui. Realmente, você tá certa, não é normal uma criança ficar falando uma coisa dessa, tá? Ponto. De repente, essa criança pode até ser médium, pra quem acredita, tá? Ter alguma sensibilidade extra, porque eu acredito, porque eu já tive... Assim, quem ficar comigo até o final do vídeo já sabe que eu vou contar meus relatos sobrenaturais pra vocês. E, gente, assim, quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei super chocado, sabe? Tipo, não é normal, sabe? Tipo, uma criança ficar falando isso o tempo todo pra você. Então, tipo... Cara, procura uma benzedeira, porque quanto mais carinhosa, quanto mais doce a criança for, mais inveja, olho grande fica em cima da criança. Às vezes, sabe, botar alguma energia negativa em cima do teu filho, sei lá, cara, enfim, né? Eu procuraria, sei lá, um centro espírita, uma benzedeira, uma igreja evangélica pra orar teu filho. Enfim, não sei qual é a tua religião, mas então ela tá falando de livramento aqui, provavelmente ela é evangélica, né? Ou não, sei lá. Não é porque é meu filho, mas ele realmente é. E... eu fiquei extremamente sentida com isso. E até hoje é uma coisa que mexe muito comigo. Não, imagina. E sempre que a gente vai dormir, ele sempre pede pro Papai do Céu deixar ele ficar durante muito tempo aqui em casa com a nossa família. É babado. Eu já falei minhas opiniões aqui sobre esse vídeo. Gente, assim, bem complicado. O que vocês acharam desse caso? Só que aí... tem um plot twist, que simplesmente eu fiquei mais chocado ainda quando eu fui ler os comentários desse vídeo. Quando você para pra ler os comentários desse vídeo, você vê que várias pessoas tiveram casos bizarros envolvendo crianças também. Fiquei tão aflito pra trazer isso aqui pra vocês. Olha só o que o pessoal tava comentando. Quando eu tinha 6 anos, meu pai havia marcado uma pescaria com meu primo e ia levar meu irmão que tinha 9 anos. Eles se atrasaram pra sair, então minha mãe os convenceu de almoçar e depois ir. Meu pai ficou muito bravo, mas cedeu. Em casa sempre oramos antes das refeições e nesse dia minha mãe pediu para eu orar. Na oração agradeci o alimento e disse: Jesus, livra meu pai deste acidente, que não aconteça nada com ele, protege ele, meu primo. Abri os olhos e olhei para meu irmão e disse: por favor, não vai, fica. Gente, ela tava angustiada mesmo. Meu irmão amava pescaria e simplesmente disse: tá bom, eu fico. Meu pai saiu ainda mais bravo. E horas depois ligaram no hospital. Meu pai havia sofrido um acidente. Ele estava parado na BR, veio um caminhão e não conseguiu parar, bateu na traseira da caminhonete e prensou ele no caminhão da frente. Nas fotos, parece que a caminhonete dividiu no meio. Meu pai cortou a testa, meu primo quebrou o braço e meu irmão teria morrido, pois ele estaria sentado no meio deles. Os bombeiros não sabiam explicar como a caminhonete se torceu daquela forma, livrando os dois. Minha mãe sempre conta essa história. Tá amarrado! Gente... pra você ver que tem pessoas, né, que tem sensibilidade, sabe? Tipo, premonições, visões, a gente vê aí vários, né, que são até famosos, videntes famosos e tal. Teve até aquele programa, né, do maior paranormal do Brasil, que foi lá com o Celso Portiolli, no SBT. Inclusive, eu tô pensando em trazer aqui o react desses episódios, porque o que vocês acham? Comenta aí pra mim, pra eu saber se eu trago ou não aqui pro canal, tá? Vamos pro próximo caso, gente. Eu acredito, pois aconteceu algo parecido comigo. Minha filha, com 1 ano e 11 meses, brincava sozinha na sala, enquanto eu estava na cozinha e ouvi ela conversando um diálogo mesmo de perguntas e respostas. Fui dar uma olhadinha, pois achei engraçadinho ela falando sozinha. Cheguei de mansinho e perguntei pra ela com quem ela estava conversando e ela disse que era uma amiguinha, que também era um anjo e estava chamando ela pra voar. Meu Deus. Eu quase desmaiei, gente, juro. Até hoje eu choro quando me lembro disso. Fiquei assustado e perguntei várias coisas pra ela, pra ter certeza que eu não estava louca. Ela me dizia o nome da menina e eu chorava arrepiado e tremia tudo ao mesmo tempo. Pasmem, o nome que ela dizia não era um nome comum de qualquer criança que ela conhecia. Era um nome diferente e eu sabia quem era. Não tinha ninguém que ela conhecesse com esse nome pra ser repetido assim. Alguns dias antes, uma bebê de um cliente do meu trabalho, amigo dos meus patrões, havia falecido por morte súbita aos 20 e poucos dias de nascida. Eu nem conhecia, mas fiquei muito abalada, pois sabia o quanto eles estavam sofrendo. Mas, gente, eu nunca havia falado sobre ela em casa com ninguém, apenas pensava porque afinal foi muito triste saber disso. Ela veio até minha filha, eu tenho certeza que era ela. Ela queria levar minha filha junto. Eu sofri muito na época porque minha filha queria voar com ela e ela falava disso como algo normal. Eu levei ela na igreja e o pároco de lá levou ela ao Santíssimo e fez várias orações para levá-la de todo mal, de qualquer coisa que pudesse acontecer com ela. Evitava falar sobre o assunto por conta dos familiares da criança, a pedido do padre, mas eu vi nos olhos dele que eu tinha certeza do que estava acontecendo. Hoje ela tem 13 anos, não se lembra de nada e eu tenho medo até hoje. Nossa, mãe do céu.
É chocante os relatos, gente, sem sacanagem. Eu não sei se é fake, óbvio, né? Porque são comentários da internet, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Mas eu acredito, gente, porque eu também tive alguns relatos sobrenaturais. Vamos lá. Olha esse outro caso. Só lembrei do caso da moça que perdeu o filho e o esposo no incêndio criminoso. Ela conta que dias antes a menina falou que Jesus a visitava e dizia que levaria a menina pro céu, que a menina viraria estrelinha, algo assim. Assim aconteceu, pois a menina veio a óbito e o pai, na tentativa de salvar a filha, também faleceu. Muito triste a história, mas a mulher agora formou nova família e está grávida novamente. Vi a história na época no jornal e esses dias ela testemunhou que viveu nessa dor, mas que está construindo uma nova vida. É muito caso babadeiro aqui. Minha irmã tinha 10 anos, quase para completar 11 e odiava estudar matemática. Um dia minha mãe, ajudando minha irmã na tarefa, disse: filha, você precisa prestar atenção. Ano que vem você vai pro 5º ano e tem que acompanhar seus amiguinhos. Ela respondeu: eu não preciso aprender, mamãe, porque não vai dar tempo de eu ir pro 5º ano. Eu vou morar com o Papai do Céu. Gente... Sangue de Jesus tem poder, meu pai! O que... Assim, como que essas crianças têm esse tipo de sensibilidade? Meu Deus. Minha mãe ficou branca, quase teve um treco. Minha irmã continuou brincando com a borracha ao invés de prestar atenção na tarefa. Passados exatos 3 dias, minha irmã adoeceu. Teve pneumonia dupla silenciosa. Quando minha mãe percebeu os sintomas, já era tarde demais. Os pulmões dela estavam comprometidos, os médicos não puderam salvá-la. Nossa família sente muita falta dela, mas Deus tem sorte de ter ela ao ladinho dele. Isso já fazem exatos 7 anos. Eu tô quase chorando aqui, meu Deus do céu. Outro caso fala assim: é muito triste, mas eu vi isso acontecer. Eu tinha uns 11 anos, estava brincando o dia todo na rua com uma colega, da mesma idade que a minha. Ela tinha um irmão de 4 anos que o tempo todo falava que ia morrer naquele dia. Ele fala que ia morrer queimado ou atropelado. Ela olhava pra ele meio em choque, mas não falava nada. O dia passou e quando foi a noite, a mãe dele estava descendo a rua voltando do trabalho. O menino foi ao encontro da mãe e um carro em alta velocidade pegou ele. Nem prestou socorro, foi muito triste. Todo mundo só comentava da premonição dele no velório. A família toda arrasada. O sangue de Jesus tem poder! Outro caso fala assim, gente: meu filho de 4 anos falou algo parecido para mim, naquela semana da tragédia lá na creche, onde todo dia estavam noticiando ataques às escolas e tudo mais. Eu estava super ansiosa e com medo. Um certo dia estávamos deitados e começou a chover. Daí deu um trovão e eu me assustei. Ele virou e falou: mamãe, não fica com medo, Papai do Céu é bonzinho, ele não faz mal não. Mamãe, eu sou um anjinho do Papai do Céu e eu vou voltar a morar com ele lá no céu amanhã. Na hora, meu coração parou e eu fiquei sem reação. Eu só disse que ele ia morar com o Papai do Céu só quando ele estivesse bem velhinho, que agora o Papai do Céu tinha deixado ele para morar comigo. Resumindo, ele não foi para aula por quase 2 semanas. Fiquei com isso na cabeça por dias. Não sei o que ele quis dizer, se foi só pela inocência de uma criança ou não, mas a gente como mãe fica super ansiosa e com medo, e eu dou razão a ela, porque assim, se um filho meu vira pra mim e fala que vai morrer, gente, eu já estaria procurando todos os estilos de espiritualidade que tem igreja, candomblé, tudo. Segunda numa, terça na outra, quarta na outra, porque ia ser assim, pelo amor de Deus, né? Meu cunhado de 7 anos e pouco tempo falou que no Vale das Crianças no céu é lindo e tem muita grama verdinha pra eles brincarem, que ele gosta muito de lá e era muito calmo e colorido. Gente, o garoto falando isso, que eu arrepio subindo na minha espinha e as minhas mãos começando a suar. Falar uma coisa aqui pra vocês: não tenham medo do que os adultos falam, tenham medo do que as crianças falam. Sabe por quê? Adultos já tem uma mente formada, já tem uma resposta pra tudo. Agora criança não. Amor, crianças falam coisas que eles nunca viveram, e se nunca viveram, como podem saber daquilo? Eu tenho pavor quando... eu tenho pavor quando a criança fala que vai acontecer alguma coisa. Essa daqui realmente é das minhas, tá? Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. E, gente, não param por aqui os relatos. Tem muitos outros aqui que eu fiz vários prints aqui pra vocês, mas o vídeo já tá ficando bem longo. Mas não tem problema. Se vocês quiserem que eu traga mais relatos sobrenaturais, é só comentar aqui embaixo que eu trago outros vídeos desse tipo pra vocês, tá bom? E pra quem ficou comigo até aqui, agora eu vou contar a minha experiência sobrenatural. Na verdade, são 3 relatos sobrenaturais. Um foi um pressentimento que eu tive quando eu era criança. O outro foi uma aparição que teve na minha casa. E o outro foi tipo um efeito poltergeist que teve na minha casa. Foi muito real, gente. Não é zoeira agora, tá? Eu não tô falando brincadeira. Desculpa. Ai, que nojo. Quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu chegava da escola, tinha uma van que me levava e me trazia pra escola porque eu estudava em um outro município. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai trabalhava o dia inteiro. E quando eu voltava, já era aquela hora do crepúsculo, assim, tipo, entre tarde e noite, tipo, lá pra 5, 6 horas da tarde, assim, sabe? E eu ficava sozinho em casa até por volta de umas 8 horas da noite, que era o horário que a minha mãe chegava da loja. Ela tinha uma loja, tipo, praticamente do lado da nossa casa, mas ela ficava trabalhando lá até 8 horas da noite. Toda vez que eu chegava em casa, me dava uma sensação de pânico, como se alguém estivesse dentro da minha casa. Sabe quando você
Acha que tem alguém ali te observando? Vocês já tiveram a sensação de que tinha alguém te observando, que você não tava sozinho no lugar? É uma sensação muito esquisita, mas todo dia que eu chegava da escola nesse horário, eu ficava com medo danado, contanto que eu ligava chorando pra minha mãe. Eu me escondia atrás de uma estante que tinha na sala. Eu era pequenininho, né? Então eu pegava o telefone sem fio, me escondia atrás da estante e ligava pra minha mãe pra mandar um funcionário da loja dela lá pra poder ver se tinha alguém na minha casa. Aí o funcionário ia até lá em casa, olhava a casa toda, abria os armários e não tinha ninguém dentro da casa, e eu com aquela sensação de pânico. E essa foi a minha primeira experiência sobrenatural. A partir dali, minha mãe começou a mandar minha avó, que era evangélica, me benzer. Ela passava óleo ungido na minha cabeça, ela ia com um grupo de irmãs da igreja dela pra orar, me colocava dentro do círculo de oração e fazia oração com imposição de mãos e tudo mais. E aquela sensação passou com o tempo. Só que eu tive um outro contato sobrenatural. Teve uma vez que eu tava deitado na sala, eu acho que eu tava jogando Game Boy, eu era, tipo, bem criança ainda, tinha meus 12 anos, assim. Na minha sala tinha, tipo, um portal, né? Aqueles portais só que sem porta, sabe? Que dava pra um corredor. Do nada, me deu vontade de olhar pra aquele corredor. A luz do corredor tava acesa e eu tava deitado no sofá, né? Gente, não é meme, não é zoeira, eu tô falando sério. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu tô falando a verdade. Nessa que eu olho pro corredor, cara, me passa uma mulher de branco gigante. Gigante assim, alta, né? Passou, eu não consegui ver o rosto dela, gente, mas sem sacanagem. Passou uma mulher de branco assim, ó. Mano, eu me arrepiei inteiro, eu comecei a fazer uma oração lá. Fiquei super desesperado. Fiz uma oração, desliguei a televisão e fui deitar na cama. Eu lembro que eu fui dormir até no quarto da minha mãe, de tanto medo que eu fiquei naquele dia, cara. E esse foi uma aparição, né? Como uma aparição também, teve uma vez que eu tava deitado na minha cama e eu sentia que tinha um homem muito alto, tipo um Frankenstein, assim, bem grande, na quina da minha cama me observando. Tava bem escuro o quarto nesse dia e quando eu fui olhar, parecia que vinha como se fosse um anão correndo, assim, tipo um duende, um gnomo, alguma coisa assim, correndo na minha direção. Aí eu me assustei e comecei a orar de novo, fechei os olhos, comecei a orar. E aí eu consegui me acalmar e dormir. Eu liguei a televisão, né, pra poder distrair minha cabeça e gerar alguma iluminação ali e tal. E aí eu consegui dormir de novo. Mas foi bem bizarro e bem real, gente, sem sacanagem. E meu último relato sobrenatural foi o seguinte. Teve uma vez que eu tava deitado no meu quarto vendo televisão, já era bem tarde. A minha mãe tinha acabado de se separar do meu pai e ela tinha o costume de ir, tipo, toda sexta-feira, sábado e domingo, ela saía com as amigas dela pra zoar e pra curtir. E eu ficava sozinho em casa. Minha irmã normalmente dormia na casa da madrinha dela. E aí tá tudo certo. Nessa época eu já era até adulto, já tinha meus 18 anos, sabe? E aí eu tava assistindo televisão e tal, de boa, assistindo um filme na Globo e tudo mais. Quando de repente, gente, eu escuto um barulho de cadeira arrastando, assim, bum! Sabe quando alguém arrasta a cadeira e empurra ela pra trás pra poder levantar e ela arrasta com força assim no chão? Foi exatamente esse o barulho. E ao mesmo tempo eu ouvi barulho de talheres se mexendo lá na minha cozinha. Só que tipo assim, gente, eu tava sozinho em casa. Como é que pode alguém ter arrastado a cadeira? Ou como é que pode alguém estar mexendo em talher? Uma hora daquela já era tipo 1h da manhã. Enfim, gente, eu todo me cagando, né? Achei que poderia ser um bicho, um rato, alguma coisa que tivesse entrado lá na cozinha, né? Todo me tremendo. Gente, eu tava assim, ó, não passava uma agulha. Fui lá pra ver o que era. Gente, quando eu cheguei na cozinha, todas as cadeiras estavam nas extremidades da cozinha. Tipo assim, normalmente quando a gente guarda a cadeira, a gente guarda ela coladinha perto da mesa, né? Uma cadeira tava no fogão, uma tava na entrada, outra tava na outra parede e a outra tava lá na outra porta. As 4 cadeiras tinham se mexido. As gavetas dos talheres estavam abertas. As gavetas do pano de prato estavam abertas. Gente, se não fosse 1h, 2h da manhã, sei lá que horas que era aquilo, se não fosse de madrugada, eu teria saído correndo na hora. Só que eu fiquei meio sem ação. Tipo, eu fiquei morrendo. Gente, eu fiquei morrendo de medo. Vocês não têm noção. E eu não podia ligar pra ninguém, porque era de madrugada. Naquela época não tinha celular assim, né? Porque não existia o WhatsApp, não existia redes sociais do jeito que a gente usa hoje. Minha mãe, quando saía, não levava o celular dela, porque ela sabia que ela ia voltar tarde. Enfim, gente, tive que entubar aquela situação toda. Botei as cadeiras no lugar, fechei as gavetas, comecei a fazer a minha oração, pedi a Deus proteção. E, obviamente, não consegui dormir até minha mãe chegar, né? O dia clareou, minha mãe chegou, e eu acordado vendo televisão, porque eu não consegui dormir naquela noite. Vocês imaginam bem por quê, né? Obviamente. E aí eu contei tudo pra minha mãe. E, gente, isso é uma história que me arrepia até hoje. O sangue de Jesus tem poder estar amarrado e repreendido. Passa a morte que eu tô forte. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar por aqui pra vocês, beleza? E antes de sair do vídeo, comenta aqui embaixo. Você quer que eu traga novos relatos sobrenaturais aqui pro canal? Você gostou desse tipo de vídeo? Gente, não ignorem o poder do sobrenatural e nem a sensibilidade das crianças. Até o próximo vídeo e tchau!